bem-vindos pelo Estudo pela Fé. Eu sou a Sara Roma, onde eu estou com o Lucas Oliveira. Nós somos do Pelo Estudo pela Fé, que é um perfil na Instagram, né? Ou era um perfil na Instagram de um clube do livro. Hoje nós somos mais do que um perfil na Instagram do clube do livro. Graças a vocês, né, que nos ajudam a fazer esse perfil e a espalhar as boas novas. Hoje a gente tem o perfil na Instagram, a gente tem o canal no YouTube, a gente tem um grupo no Facebook que se chama Amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E em breve a gente vai ter mais novidades, de mais material para que a gente possa conseguir compartilhar e distribuir para as pessoas, né? E compartilhar as boas novas. Eu sempre falo o que é boas novas, né? As pessoas ficam... Porque a Sara fala boas novas, né? É um modo diferente, ou um modo que também as escrituras falam de espalhar o evangelho, né? De espalhar a doutrina. Então, eu gosto mais desse termo de boas novas, porque a gente está ajudando a espalhar as boas novas, ajudando a espalhar o cristianismo, né? O evangelho para todas as pessoas. Então, hoje nós estamos aqui porque a gente está na quarta live, né, da nossa série de live sobre os atributos de Jesus Cristo. A gente está estudando esse ano no Novo Testamento sobre Cristo, né? É tudo sobre Cristo, né? Quando ele veio à Terra e os seus ensinamentos. Então, a gente está estudando sobre os atributos específicos, sobre os atributos dele. Provavelmente vocês vão ver vários deles no Vem Me Segue, né? Que vai ser ensinado durante todo o ano. E a gente resolveu conversar numa live específica, num vídeo específico sobre isso, sobre os atributos que Cristo teve e o que ele deixou para nós como ensinamento e como a gente, para parecer, né, para sermos mais próximos a ele ou mais parecidos com eles, a gente deve seguir, né, os atributos que ele teve. Então, hoje, para mim, é um dos atributos mais difíceis de ser seguido, que é a virtude. Até quando eu conversei com meu marido me olhou, por quê, né? E aí eu vou ler o que a gente colocou, porque que para mim é um dos atributos mais difíceis de ser seguidos. Então diz assim, virtude. A virtude se origina em seus pensamentos e desejos mais profundos. É um padrão de pensamento e conduta fundamentada em elevados padrões morais. O que você escolhe pensar e fazer quando está sozinho e acredita que ninguém o está observando é uma medida muito importante de sua virtude. Então, normalmente a gente fala sobre virtude, né, nas nossas ações, quando a gente toma ações, né, se nós somos virtuosos agindo. Só que a virtude, como Deus nos ensinou e como Cristo nos deixou, é muito mais do que só ação. Ela também inclui os nossos pensamentos. E aí que, para mim, entra uma parte bem difícil da gente conseguir controlar, né, os nossos pensamentos. Porque não é só as atitudes, mas também o que a gente pensa. E Cristo, como era uma pessoa perfeita, ele conseguiu desenvolver esse atributo, apesar dele não saber, né, quem ele era até na sua infância e um pouco da sua juventude, quem realmente ele era, que ele era o Filho de Deus. E mesmo quando ele estava crucificado, né, ele mesmo de ter visto anjos e ter visto o próprio Deus, ele teve que cultivar por toda a sua vida, os seus 33 anos, essa virtude de não se insurgir, de não ter pensamentos ruins contra as pessoas, mesmo depois de elas fazerem tantas coisas contra ele, né? E isso eu acho que é muito difícil. Eu até queria que vocês comentassem se isso é fácil para vocês, né? Ter essa virtude, ter a virtude nos nossos pensamentos. E hoje em dia está tão difícil moralmente, né? Nos mantermos firmes virtuosamente, que isso também implica nossas ações, né? Não só nos nossos pensamentos, mas existe tantos meios de comunicação, nossos amigos, principalmente para os jovens, mas para os adultos também, para a gente desviar a nossa virtude, né, moralmente. Então, não só nos pensamentos, mas também nas ações. Então, conforme a gente vai avançando nessa live, a gente vai conversar sobre esses princípios, essas adversidades que nós passamos para nos mantermos virtuosos durante toda a nossa vida aqui na Terra. Sara, é interessante que essa palavra virtude, a gente pode trazer, igual você está falando agora a respeito
desse lado dos bons pensamentos, das boas escolhas, mas ela tem um significado que tem vamos dizer assim, um pano de fundo, não só para a virtude nesse sentido de bons pensamentos, boas escolhas, mais relacionado com estar moralmente limpo, vamos dizer assim, tomar cuidado com os nossos pensamentos e tudo mais, mas tem assim a virtude no seguinte sentido, que seria a questão do conjunto das qualidades e das boas escolhas morais, vamos dizer assim, das ações virtuosas, certo? Aquela disposição do espírito de poder fazer e escolher o bem. Então, vamos começar separando essas duas coisas. É óbvio que essa segunda que eu falei agora, ela vai implicar nisso que você falou da virtude dos bons pensamentos, porque, na verdade, todas as outras virtudes que a gente tem falado até aqui, todos os outros atributos de Jesus Cristo, eles vão passar pela virtude nesse sentido, da disposição do espírito de escolher aquilo que é certo, de exercer o bem e evitar o mal, ok? Mas acho que isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente e aproveitar isso que você falou agora a respeito da virtude no sentido dos bons pensamentos, né? de evitar os pensamentos e os desejos ruins na nossa mente e nos nossos corações. Eu lembro, quando eu fazia seminário, que tinha um vídeo em VHS, né? Um vídeo novinho do sistema educacional da igreja. E que tinha lá eles contavam uma história que existia o palco. E aí o palco ele era como se fosse a mente das pessoas. E aí nesse palco podia subir lá um ator de cada vez e interpretava lá o que se passava. E a moral do vídeo era justamente essa, que a nossa cabeça, a nossa mente era como esse palco e nós que colocávamos os personagens lá, tá certo? Só que se a gente deixasse esse palco vazio, ou seja, se a gente deixasse a mente vazia, automaticamente isso ia ser preenchido pelos pensamentos ou pelos atores e atuações do inimigo, fazendo uma referência com aquele velho ditado, certo? A mente vazia, a mente sem funcionamento é indústria do inimigo. Mais ou menos isso. Se alguém puder colocar melhor como que era o ditado, por favor, ok? Isso faz todo sentido. A partir do momento que a gente não exerce o poder da nossa mente, que a gente não ocupa ela com as coisas boas, automaticamente vai começar a entrar as coisas ruins. Isso é meio que lógico, até bobo. Se não tem algo bom, vai ter o quê? O meio termo? Não, vai ruim. Muitas vezes a coisa é boa ou ruim, não tem ali aquela mescla, né? Às vezes algumas coisas são o preto no branco, tá certo? E isso, mente vazia, oficina de Satanás. Obrigada. Me fugiu aqui quem comentou, a Cris. Outra pessoa comentou ali o ditado. Obrigado. E como que a gente evita isso? Que tipo de, vamos dizer assim, atores a gente precisa colocar dentro da nossa mente? O que a gente precisa povoar a nossa cabeça para evitar esse tipo de coisa? Ora, a gente precisa encontrar aquilo que nos eleva, espiritualmente falando, e moralmente falando, já que a virtude tem relação com isso, ok? Então, uma coisa óbvia e simples. Quanto mais eu leio as escrituras, quanto mais eu me ocupo, se eu gasto lá 1 hora, 2 horas, ou lendo as escrituras, ou assistindo os vídeos do livro de Mórmon, qualquer outro conteúdo do Evangelho, eu estarei povoando a minha mente, o meu imaginário, com as coisas elevadas, com as coisas boas. Porque você não só assiste ou só lê algo, você depois vai ficar refletindo sobre aquilo. Puxa, como é que Nefe lidou ali com os irmãos em mais detalhes, além do que está escrito ali quando o arco dele quebrou? Será que Nefe agiu assim, assado? Será que em algum momento ele teve um pensamento diferente? E às vezes a gente vai imaginando. E isso ajuda a dar espaço para a virtude, para a gente ser virtuoso nessa questão de ter pensamentos e desejos bons na nossa mente, no nosso coração, certo? Então, qual que é a ideia por trás disso aqui? Precisamos
a maior parte do tempo, povoar a nossa mente, o nosso imaginário com as coisas mais elevadas possíveis, tá certo? A partir do momento que a gente começa a passar muito tempo longe daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que é bonito, nós vamos estar dando margem para entrar pensamentos nada virtuosos. Eu vou dar uma opinião um pouco mais minha, tá bom, Sara? Mas recordar que fique à vontade aí no chat. Mas na maioria dos tempos, quase 100% deles, se a gente olhar os templos, eles não têm arte moderna. Ou essa arte modernosa. Tá? Nem tudo que é arte moderna é ruim, só para deixar claro. Mas muitas vezes a gente olha artes modernas, hoje em dia a gente vê lá um mictório como uma obra de arte. Poxa vida. Qualquer pessoa com senso de realidade vê que aquilo lá não é arte de verdade, algo que embeleza o ambiente. Então, veja bem, os templos eles não têm esse tipo de arte, vamos dizer assim, moderna, por via de melhor nome que a gente possa dar aqui no momento, tá bom? Como é que são os templos? Construções belas, não só as construções por fora, mas por dentro, quadros belos, tudo de forma bem organizada, tudo limpo, tudo bonito, tudo harmonioso. Então, conforme a gente passa mais tempo bebendo dessas fontes, inclusive artísticas, literárias, musicais e assim por diante, de tudo que na realidade está em nosso redor, quanto mais belo, quanto mais bonito for isso, mais próximos de sermos virtuosos nós estaremos. Da onde vem a beleza? Para mim, a beleza ela é a assinatura, principalmente na criação de Deus, do nosso próprio Pai Celestial. A beleza é o sinal de que existe uma entidade divina que é nosso Pai, certo? Tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é belo, vai nos trazer justamente esse tipo de desejos e pensamentos. Reparem vocês, na vida de vocês, reparem quanto mais tempo vocês dedicam a coisas belas, coisas virtuosas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, mais vontade tem a sua mente de buscar outras coisas virtuosas e assim por diante, e você evitar o mal. Então, quanto mais tempo a gente dedica a boas leituras, a boas músicas, a boas pinturas, boas obras de arte, etc, etc, o que for, bons filmes, por que não? Boas séries, mais virtuosos nós seremos. A arte, já que a gente está falando um pouco mais dela propriamente dita, ela pode ser boa ou ruim. Se a gente buscar aquela que é bela, ela vai nos inspirar para onde? Ela vai nos apontar para o caminho divino. Então, se a gente quer ter mais pensamentos e desejos virtuosos, a gente precisa buscar, consumir no nosso tempo, tudo aquilo que é mais elevado. Desde da música que a gente ouve, até as leituras que a gente faz e assim por diante. Uhum. Tô falando disso, me fez lembrar, não sei se todo mundo já viu, existe um documentário que foi feito pelo... me fugiu agora o nome do escritor. George Scruton. Yes. Ele é inglês, né? Ele faleceu, acho que há uns 2, 3 anos atrás. E ele fez um documentário que dizia Por que a beleza importa. E nesse documentário ele comentou, ele fez, né, especialmente na Inglaterra, né, como a transformação dos prédios, né, da vida, do cotidiano das pessoas mudou e como deixou as coisas feias. E aí as pessoas pensam, mas isso é preconceito, né, Sara? Como tu acha que alguma coisa é feia? Porque para mim pode ser feio, mas para ti pode ser bonito, né? A beleza é uma coisa relativa, né? Mas na verdade, no documentário, ele mostra que a beleza não é relativa, né? Existe um padrão de beleza que Deus determinou. Quando a gente olha um pássaro, raramente alguma pessoa vai dizer que aquele pássaro é feio. Quando a gente olha vamos pegar um pássaro brasileiro, né? Quando a gente olha um papagaio, né? Com todas aquelas cores belas, né? Com aquela mistura de
né, a gente pode pegar o verde com o azul, o amarelo, que é o mais popular no Brasil, mas também temos de vermelho com o azul. E é raro as pessoas dizerem assim, nossa, coisa mais horrível, isso é feio, né? Não, é raro, porque existe um padrão, e o padrão que o Pai Celestial nos deu da beleza vem divina, vem na nossa divindade, né? A gente vem junto com ela, né? E ele mostra a transformação dos prédios e eu fui na Inglaterra há uns 2 anos atrás e a Inglaterra é muito feia. Eu fiquei assim em Londres, eu fiquei impressionada para mim, porque existe um castelo medieval, eu me senti dentro de um filme de Robin Hood, e do lado tem um prédio todo espelhado, sem forma, aqueles prédios sem forma, sem... E tu olha assim, até tu tira a beleza do castelo, porque o castelo é todo construído tijolinho por tijolinho, tem todo, né, tem toda uma arquitetura, mesmo eles não estudando, né, naquela época não existia faculdade de arquitetura, né? Mas eles tinham o propósito da beleza, eles tinham isso na mente deles, né? De fazer com que todos os olhos das pessoas vissem aquelas coisas bonitas. E então, o contraste, nesse mesmo castelo tem onde ficam as joias da rainha, que é impossível quem entra lá não dizer que é lindo, que é belo, porque não são uma joia, são milhares de joias. A gente não pode nem tirar foto, não pode filmar, não, né? É proibido, tu só pode entrar lá com seus olhos. Né? Tem até portas de cofre e tudo. Lá ficam as joias da rainha do reino, né? É impossível tu dizer que aquelas pedras são feias, que aquilo é feio. E se a gente for olhar como Satanás está agindo hoje em dia, é exatamente isso, né? Ele está mudando a nossa mente, tentando entrar na nossa mente, né? A partir de dizer, não existe coisas bonitas. A gente tem que... A gente pode olhar um vaso sanitário e achar bonito. Sendo que um vaso sanitário não é bonito, né? Ele é feito por uma necessidade nossa, ele não é uma coisa para ser bela. Mas as pessoas acabam sendo orientadas para que isso seja. Como tu falou nos templos, se a gente olhar todos os templos, uma vez uma pessoa aí em Porto Alegre, ele era construtor e ele soube que eu era membro da igreja, ele falou assim, nossa, vocês são muito ricos. E eu, porque né, os mormons são muito... Porque a gente está construindo o templo de Porto Alegre, que é um templo pequeno, né? Não chega nem perto do templo de São Paulo, por exemplo. É um templo realmente pequeno. E é muito lindo. Aí eu olhei para ele e disse assim, tem alguma coisa cara de luxo lá? Tem algum diamante? Algum, né, um mármore que veio lá da África, né? Que é super... E ele falou, não. Aí eu, então, por que é muito luxuoso? Não, mas é porque é tudo muito bonito. Então você tá falando que é muito bonito. Eu falei, sim, porque é uma casa para Deus, né? A gente oferece o melhor que a gente tem, ou o mais bonito que a gente tem para Deus, porque é a casa de Deus, a gente considera isso. E aí ele ficou pensando e falou, realmente, não tem coisas caras, luxuosas, mas é muito bonito, muito harmônico, né? Ele conhecia, porque ele estava construindo, então ele conhecia como era todo por dentro, né? O templo que já aconteceu, ele falou, o carpete é uma boa qualidade, tem os pisos que são. Eu falei, sim, porque duram muito, tem que durar bastante tempo, muitas pessoas passam por lá. E porque também é para Deus, a gente quer a coisa mais bonita para Deus, mas não é luxuosa, ela é bonita, que é diferente, né? São coisas diferentes, a gente não ostenta, né? O templo de Salt Lake não ostenta, as capelas não são, elas são funcionais, elas parecem bonitas porque elas são harmônicas, né? Quando tu entra, tu se sente bem na capela, porque ela é aconchegante, ela te aconchega, ela é funcional, ela é uma coisa que funciona. Então, nesse sentido, a beleza importa, né? Para que a gente consiga olhar e se sinta bem dentro daquele lugar. Quem gosta de estar num lugar sujo, num lugar cheio de mofo, num lugar feio, né? A gente não gosta, o espírito não habita ali, né? As próprias escrituras dizem, o espírito habita onde há limpeza, onde há harmonia, onde vou até dizer isso é uma coisa minha, mas beleza, né? É onde o espírito habita. Não, ele não habita em um lugar sujo, um lugar onde as pessoas estão profanando. Ele ao contrário, né? Ele sai de lá.
Então, os líderes e os profetas, a gente vê muito durante todo esse tempo, até o próprio Joseph falando sobre isso. E a gente fica pensando, por que que a gente tem que se preocupar com a nossa mente, né? Porque é através da nossa mente que saem as nossas ações, né? É lá primeiro que a gente pensa como a gente vai agir. Em algumas exceções, claro, a gente às vezes não pensa, né? A gente vai lá e age sem o pensamento, mas isso também é uma influência de como está a nossa mente durante todo esse tempo, como nós agimos, como nós usamos ela, né? E por isso que o Satanás usa muito as redes sociais e principalmente a TV, né? Programas, séries, que a gente acha às vezes que é inocente e a gente começa a olhar e aquilo vai nos contaminando e a gente vai começando a mudar nossos pensamentos, a gente vai começando a entrar em outro nível, né, de vida, porque a gente começou a olhar coisas ou observar coisas que não eram de acordo com as coisas de Deus, né? Não eram de acordo com o evangelho. Não estavam bem, às vezes pelo contrário, né? Indo contra as coisas de Deus, até profanando Deus, e a gente está lá rindo, achando engraçado, porque aquilo já contaminou a nossa mente. Então, quando ele fala sobre virtude, né? A virtude da nossa mente, e eu considero uma das mais difíceis, porque é difícil nos controlarmos no mundo hoje em dia, né? É difícil a gente com a TV na nossa frente, com o celular, né? Hoje nem precisa de computador, nosso celular a gente já entra em coisas ruins e é propagandas toda hora. A gente nem sabe de onde são as propagandas e já vem uma propaganda de alguma coisa que é ruim, que a gente não gostaria, mas está lá aparecendo para a gente. Então, Satanás usa muito hoje em dia dessas armadilhas para contaminar a nossa mente, porque ele sabe que ele não pode entrar na nossa mente diretamente, mas ele pode entrar subliminarmente ou através das mídias sociais, através da TV, através de livros ruins, através de amigos, né? Através desses meios ele consegue entrar na nossa mente. A Catiane escreveu: eu sofro de baixa autoestima e complexo de inferioridade. Tenho me sabotado muitas vezes. Eu queria muito cuidar mais de mim para me sentir bela. Bem, a gente sempre fala sobre o... Eu me lembrei quando a gente estava falando sobre virtude, né? Que é um dos lemas das moças. Eu me lembro lá a gente falando das moças sobre virtude, sobre todos os passos, né? Catiana, não se sinta assim. Lembra que tu é filha de um rei. Então, todos nós somos princesas, né? Somos e futuras rainhas, né? É para isso que a gente está se aperfeiçoando aqui na Terra, para virar futuras deusas, futuras rainhas. Então, não se sinta com complexo de inferioridade, porque ninguém filho de Deus pode se sentir inferior. Nós somos filhos de um rei, todos nós. A gente não é um filho de um rei aqui na Terra. A gente é filho de um rei celestial, de um rei superior que manda em todo o universo, que tem todo o poder, e nós somos filhos deles. Então, a gente não pode se sentir superior ou com baixo estima ou né, achando que a gente não é tão bela quanto as pessoas são. Hoje em dia, esse é um dos problemas, né? A gente usa muito filtro, a gente usa muito a maquiagem, né? A gente olha as modelos lá com Photoshop, acha que todas são magras, lindas, maravilhosas, a gente quer ser igual, né? E na verdade é tudo mascarado, né? Isso também é uma armadilha de Satanás, né? Mascarar a vida real pra gente e a gente acaba entrando nela e achando que tudo aquilo é verdade. Vamos olhar um pouquinho mais para nossas vizinhas, né? Para as pessoas reais que estão à nossa volta e ver se realmente elas são tão com esse padrão, né? Tão bonito, tão desejado que as pessoas falam, né? Não somos pessoas reais não se sinta realmente. Nós somos filhas de um rei, nós somos princesas e todas somos. Não interessa quem é, todas somos. Para finalizar essa parte da questão da beleza, você falou algo bem interessante, Sara, que a pessoa que trabalhou na construção do templo lá de Porto Alegre deu ênfase na beleza e não na questão do valor dos bens materiais que estavam sendo trabalhados lá no templo. E a questão da arrumação, do asseio, da sua própria casa estar limpa e bem conservada, ela é um sinal que a gente dá e que pode trazer, pode puxar essa questão da virtude para nós. Eu lembro que a minha sogra uma vez comentou comigo que eles fizeram
um projeto de serviço, algum mãos que ajudam, alguma coisa assim que passava dentro de uma favela. Por alguns motivos eles estavam lá na favela, e por algum outro motivo que não me recordo agora, eles entraram na casa de uma pessoa lá na favela. E assim, a favela que a gente conhece, muitas vezes não é bela à vista, assim. Mas ela conta que quando ela entrou na casa, por mais que a casa fosse simples e pequena, ela estava impecavelmente limpa e arrumada. Fazia até um contraste assim com o que via lá fora, porque, se não me engano, minha sogra estava chovendo, então tinha bastante barro. E ela fala que quando ela entrou assim, ela ficou até com vergonha de entrar na casa da mulher que abriu para ela lá na favela, com receio de sujar a casa, porque a casa estava impecavelmente limpa. E aquilo trazia um espírito de paz para quem entrava ali. Então, essa questão da beleza, ela não está assim relacionada com dinheiro, com aquilo que você pode pagar. Ainda que você seja pobre, você não tenha condições de comprar ouro para pôr na parede da tua casa, a partir do momento que ela está organizada e bela, já é um lugar onde o espírito pode habitar, ou seja, onde pode haver a virtude. Eu vou ler um comentário, mas eu lembrei de uma outra coisa aqui. Eu lembro quando eu estava lendo, já faz alguns meses, quase 2 anos, o livro Crime e Castigo. E ele conta a história do Raskolnikov, que é um estudante pobre da Rússia e ele acaba cometendo um crime. E aí o livro inteiro passa ali uma tensão na cabeça do Raskolnikov, porque muitas vezes ele faz atitudes boas, ele tenta servir as outras pessoas, mas ele tinha ali uma ideia deturpada na cabeça dele. Mas quando o Dostoiévski ele vai falando, descrevendo a vida do Raskolnikov, ele coloca em volta ali dele a descrição do apartamento onde o Raskolnikov morava, um lugar justamente contrário do que a gente falou aqui, até na casa daquela mulher da favela, que era tudo arrumado e limpo. Era um lugar apertado ali que sufocava, porque justamente não tinha essa questão da arrumação. E isso não é uma mensagem clara no livro, mas fica subentendido que aquele tipo de ambiente afetava a cabeça do personagem. Então, o apartamento dele ali parecia assim, um lugar de trevas, era assim a descrição do que era realmente a cabeça do Raskolnikov. Então, assim, faz uma ligação de que o que está ao nosso redor, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente escuta, vai interferir nos nossos pensamentos mais cedo ou mais tarde. Não é à toa que os olhos eles são a janela da alma, como diriam. Por quê? O que está entrando por essa janela? Que tipo de visão? Que tipo de som está, não nos olhos agora, mas pelos ouvidos, entrando na nossa mente? O Alessandro, ele fez um comentário aqui um pouco antes, já faz alguns minutos. Ele diz assim, a busca em si, imagino que da virtude, já seria uma virtude? Alessandro, eu creio que sim, por quê? Nós, filhos de Deus, seres humanos, nós temos essa capacidade diferente dos animais, de fazer essa busca pela virtude. A gente vai ver um cão, um gato, uma ave, talvez agir em sacrifício pelos filhotes, ou alguma coisa do tipo, mas mesmo esse tipo de atitude, ela é um instinto animal desse próprio animal, tá certo? Nós, filhos de Deus, seres humanos, também temos esses instintos, mas é justamente a virtude, esse algo que nós temos, que os outros animais, vamos dizer assim, eles não têm, que faz com que a gente refreie os nossos instintos para fazer escolhas, sacrifícios em busca de algo melhor. E a virtude é justamente isso, certo? Eu vou evitar algo que possa trazer algum prazer corpóreo para mim, como, por exemplo, a quebra da lei da castidade, porque eu vou manter a castidade
prioridade na minha vida porque ela tem um significado maior lá na frente, com o casamento, etc, etc, etc. Ok? Isso em si, a busca disso, quando a gente começa a cair nessa realidade e ver que a gente pode buscar as coisas mais elevadas, e no caso a virtude, já seria uma virtude sim, Alessandro, mas a gente já carrega isso dentro de nós. Isso, vamos dizer assim, é uma centelha divina que nós temos aqui na Terra, que as outras criações de Deus, eles não têm essa capacidade de fazer essa busca. Os animais até fazem, vamos dizer assim, entre aspas, boas ações, sacrifícios, mas pelo instinto deles. É diferente quando nós, por nossa própria livre vontade, escolha, a gente pensa em fazer sacrifícios buscando algo muito mais elevado, ok? Buscando a beleza, buscando aquilo que nos eleva, tá certo? A partir do momento que a gente escolhe ir por esse caminho, já é uma virtude, já é o início dela ali, mas é algo que nós carregamos não já desta vida, é de muito antes, ok? E antes de passar para a Sara, aí toca naquilo que a gente falou no começo, Sara, da virtude ser uma parte disso que nós falamos, né? Dos bons pensamentos, da limpeza interior e moral que nós temos, justamente com essa capacidade de boas ações, de desenvolver os outros atributos, ou seja, as outras virtudes. Já então essa capacidade que só os filhos de Deus, as únicas criações de Deus têm aqui nessa terra, de conseguir fazer justamente essa escolha. Ok? Então, a virtude, ela é uma combinação perfeita entre os nossos valores morais e a vontade de Deus. Então, hoje, a gente está, eu acho que faz um tempinho já, né? Nossos valores morais estão muito abalados, né? Estão sendo atacados drasticamente, né? Eu sei que as pessoas falam assim, mas antigamente também tinha, né? Existia a Xuxa quase nua falando para crianças, né? Existia a dança do Tchan, né? E as crianças dançavam e a gente não ligava, né? Isso sempre aconteceu. Realmente, né? Isso é verdade. Eu cresci vendo a Xuxa de maiô, né? Fazendo programa de criança. Mas a TV ela era um pouco restrita, né? Ela não era as redes sociais não existiam, né? Não era uma coisa que estava ao alcance de todo mundo, infelizmente, né? E TV, né? Não era uma coisa também tão normal no tempo dos meus pais, no tempo dos nossos avós, né? Realmente quem passava a moral para os meus pais, para os meus avós, era ou a igreja, se as pessoas iam a alguma igreja, ou seus próprios pais, né? Seus próprios familiares que passavam essa moral. E hoje em dia, com a terceirização, né? Vamos dizer assim, com a terceirização da educação, a gente passando para a escola, deixando as mães tendo que trabalhar, né? Tendo que deixar as crianças às vezes das 7 da manhã às 7 da noite na escola e chegam em casa e só vão dormir. A gente acaba terceirizando isso e acaba mudando os valores ou passando valores errados para as crianças, porque não é a gente que está fazendo, né? Não é as mães, mas sim as professoras que estão lá na escola, que a gente não tem ideia de quais são os valores delas ou do que elas, né, como elas foram criadas. Então, quando a gente fala também, a gente fala muito sobre os valores morais, né, da sociedade. Quando uma sociedade, se a gente olhar na história do mundo, quando uma sociedade está com seus valores baixos, com seus valores disturpados ou desviados de Deus, elas acabam sendo destruídas ou acabam entrando na pobreza, entrando né, a moral dela vai para baixo e acaba perdendo toda, vamos dizer, a beleza, né? Acaba perdendo todas as suas virtudes e acabam se afundando. E a própria igreja, não só a igreja de Jesus Cristo, mas as igrejas acabam saindo, né? Porque a população acaba ou sendo proibida de frequentar ou acaba as pessoas mesmo se afastando delas, né? E acaba diminuindo a congregação nesses lugares. A gente vê isso muito acontecendo hoje em dia na Venezuela
e há pouco, onde a igreja acabou tendo que sair um pouco, né? Diminuiu muito pela moral que foi perdida lá entre a população por governantes, por maus governantes, né? E isso acontece em muitos outros países. Quando eu me lembro que teve uma história, era um país da África, não vou me lembrar qual país, mas de que um líder religioso da nossa igreja, existia muita AIDS nesse país. As pessoas morriam muito cedo por causa da AIDS. E ele conheceu a igreja entrou lá, ele conheceu a igreja, e ele começou a fazer uma campanha para ter castidade, para que as pessoas se guardassem só para o casamento. E no começo ele foi meio, né? Como as pessoas começaram a jogar pedras no sentido, né, de palavras. Como que tu vai fazer isso? Que absurdo! Que as pessoas têm que ter uma abstinência, né? Só fazer sexo quando quando casarem, mas que absurdo, né? E ele foi implantando a moral aos poucos, né? Naquele lugar. Tava na Lia Rona, eu tenho que procurar, se eu achar, eu vou botar aqui para vocês saberem qual é. Ele foi conseguindo mudar aos poucos, ele não abriu mão e conseguiu. Ele falou: eu acredito nisso, é isso que vai melhorar o meu país, né? Minha cidade, onde eu tô. Eu acredito nisso, eu vou continuar. E ele continuou pregando e falando e conversando em escolas. E ele conseguiu que isso fosse diminuísse naquele lugar, né? Ele conseguiu implantar uma moral, aumentar a moral das pessoas, implantar uma moral cristã lá, né? E conseguiu com que isso mudasse ou com que isso melhorasse. Claro que não foi, não zerou, né? Porque isso é meio impossível. Mas ele conseguiu melhorar a vida daquelas pessoas só trazendo o evangelho, só trazendo virtude para as pessoas, mostrando que existe um lado melhor do que elas estavam fazendo, trazendo uma dignidade melhor para elas, né? Hoje, há pouco tempo, né? Semana passada aconteceu o carnaval e eu fiquei muito triste em ver uma reportagem de uma menina bonita, né? Mesmo que fosse feia, não interessa. Botou um cartaz e dizia assim: beijo por R$ 5. Faz um Pix. E ela saiu com essa plaquinha em blocos de carnaval. E ela conseguiu, ela não falaram na reportagem quanto ela conseguiu de dinheiro, mas tinha fila de meninos beijando ela. E ela beijando eles. Não era beijando o selinho, era beijando, sabe? Não era um selinho só, era um selinho sai, não era barraca do. Ela botou barraca do beijo, ela botou bem assim, e pagava R$ 5. E quando eu vi aquilo, eu era uma adolescente, eu falei: cadê os pais dela? E eu pensei nas minhas filhas, que ainda são crianças, mas eu pensei nas minhas filhas, se elas fizessem isso, o que eu ia fazer? Como eu iria agir? Como que qual a moral que essa menina tá tão baixa que ela chegou ao ponto de fazer isso, né? De vender o beijo dela por R$ 5 para qualquer um. E tinha meninos fumando, tinha meninos bebendo. A gente está com, né, ainda existe o Covid, existem outras doenças, né, que são pegas pelo beijo. E eu pensando, qual é a moral que nós estamos passando para os nossos filhos? Qual é a moral que o jornal está passando? E o jornal colocou como se fosse uma coisa legal. Olha como ela é visionária, ganhou dinheiro, o corpo é dela, né? A vida é dela, ela faz o que ela quiser, meu corpo, minhas regras, né? Posso beijar quantos eu quiser. Sem ela ter a noção do que ela estava fazendo, sem ter sem pensar no que podia prejudicar ela no futuro. Se ela pegasse alguma doença que seria, né, como herpes, que é uma doença que pega pelo beijo, que pode até te dar esclerose múltipla. Então, sem moral, né, sem pensar no que pode acontecer com aquilo. E baixando essa moral, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu não sou uma filha de um rei, como a gente estava conversando eu não sou uma princesa. Eu posso fazer. E eu não falo isso só para as mulheres, os homens também. Eu acho que o mandamento, né, que entra na virtude, que é ser virtuoso, que é não fazer sexo antes do casamento, não é só para a mulher, né? É para o homem também, é para os dois. E como isso está sendo banalizado, né? Hoje saiu uma reportagem também na CNN dizendo: abstinência de sexo faz a gente adoecer. Na pandemia, os solteiros adoeceram porque não queriam ter relações, porque não queriam entrar com, né? Não queriam pegar o Covid, então fez as pessoas ficarem depressivas, fez as pessoas ficarem isso. E eu olhando essas reportagens, que são as reportagens que eu
que os jovens olham também, que toda a sociedade olha, achando isso normal. Verdade, se eu não fizer sexo, né, mesmo sendo solteira, eu vou ficar doente, imagina, então tem que fazer, né, porque eu vou ficar doente. Os valores que estão sendo passados para nós a todo dia, a todo momento, pela internet, pelo jornal, e está contaminando a nossa virtude na nossa mente. É difícil da gente não cair, é difícil a gente não pensar. Ainda mais quem gosta de ler, eu gosto muito de ler, então eu leio muito de tudo, um pouco de tudo. E eu fico pensando assim, nossa, como que um cientista chegou a essa conclusão? A gente tem que acreditar no cientista, não? Né? A gente não pode ser negacionista, a gente tem que acreditar nos cientistas. E o cientista me joga uma dessas, né, de que a gente vai adoecer. Então, adolescente, se você não fizer, você vai adoecer, então você tem que fazer. Né? Não existe isso que Deus mandou, né? Deus não sabe de nada. Quem sabe somos nós, sou eu. Deus não sabe de nada. Então, isso influencia muito a gente e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tento tomar muito cuidado com minhas filhas e eu fico muito preocupada com meu filho, né? Meu filho só tem 3 anos ainda, é pequenininho. Mas com o futuro deles, com o que eles estão vendo, o que está sendo passado para eles e como eu vou conseguir influenciar de outro jeito para que eles não sejam contaminados, a sua mente não seja contaminada por esse tipo de propaganda, por esse tipo de armadilha que Satanás usa contra a gente. Perfeito, Sam. O Alessandro ele comenta aqui, é só ver alguns vídeos no Instagram para ver o quão imoral parecendo normal. Isso é verdade. Mídias sociais, quando você entra em vídeos curtos ou coisa do tipo, normalmente é esse tipo de coisa que aparece como se fosse normal. E aí volta, cai naquilo que a gente falou mais cedo, certo? Com aquilo que você nutre o seu imaginário, é aquilo que você vai tomar suas decisões depois. O Gerson Pedro está bravo aqui. Ele falou primeiro que não concordava com alguma coisa, não sei exatamente com o quê, mas ele faz um comentário interessante. Nas escolas, as professoras ensinam, ajudam e incentivam as crianças a ser melhor dentro da educação formal. Acredito que ele está falando na questão do conteúdo de sala. Eu acho que muitos professores sim, alguns outros não. É difícil falar que todos ou alguns, mas enfim. Ninguém terceiriza a educação dos filhos para a escola, acredito que seja isso que ele está falando. Não deveriam, mas muitas vezes a gente vê, ou às vezes nós erramos e terceirizamos, às vezes não só para a escola, mas para o celular, para a televisão, ou passa a educação do filho para outro. Tá me dando aqui um trabalho a mais, eu preciso fazer alguma coisa, deixa eu dar o celular, ligar a TV ou mandar para a escola só para... Então, não diria que ninguém terceirizar, infelizmente há pessoas que terceirizam, sim. O Wagner, ele comenta aqui, uma das coisas que não gosto é tatuagem, e quem não tem tatuagem é normal. Hoje em dia virou assim, Wagner, se você não tem tatuagem, você é o fora do padrão, é incrível como isso se popularizou. Agora a gente só também não pode, não estou dizendo que é o teu caso, tá, Wagner? Só num contexto geral. Às vezes a gente vê alguém de tatuagem na igreja e começa a pensar alguma coisa que não deve ser pensada. Às vezes a pessoa está conhecendo a igreja, às vezes passou um tempo e fez a tatuagem quando não devia, enfim. Mas, de fato, hoje quem não tem tatuagem é anormal. Aí o Gerson... Deixa eu só responder o Gerson Pinheiro. Ele falou, quando forem falar sobre educação escolar, vão às escolas. Vejam o que estamos fazendo na sala de aula. Olhem os cadernos dos seus filhos. Gerson, eu tenho 4 filhos. 3 estão na escola. E eu sou voluntária na escola. Eu sei o que meus filhos fazem na escola. Eu sei os cadernos deles. Eu assisto aula, muitas vezes, junto. Então, eu sei o que eles estão fazendo na escola. Mas nem todos sabem. Infelizmente, nem todos são professores como tu. A gente pode fazer uma pequena procura no Google de professores que ensinam coisas que eles não deveriam ensinar, que isso não é papel deles.
e eles estão ensinando. Como já, né, a gente já viu, eu já vi aqui, até nos Estados Unidos, né, professoras ensinando que não existe gênero de kindergarten é jardim de infância. Uma professora aqui de Utah foi despedida da escola porque ela começou a falar coisas absurdas na escola e o aluno filmou e mostrou para os pais. No estado de Utah existe uma lei que você não pode colocar o seu filho contra a sua família. Você não pode colocar o seu aluno contra a sua família. E ela estava colocando, dizendo que era para eles desrespeitarem os pais. Que não era para eles seguir, que os pais eram todos retrógradas. Que eles eram que eles eram conservadores de extremo e que eles não deviam ser ouvidos. E ela foi demitida, porque existe uma lei sobre isso. Então, eu entendo que existe muitos, eu tive ótimos professores, maravilhosos professores, mas eu também tive professores ruins. Infelizmente, em toda a categoria, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, eu não estou atacando a escola, bem pelo contrário, eu adoro a escola dos meus filhos. As diretoras são super dedicadas, as professoras também são. Eu admiro elas muito pelo trabalho. Eu não sei se eu aguentaria quando eu vou, assim, conseguir coordenar tantas crianças da primeira, segunda série, porque elas realmente são barulhentas e têm muita energia. Então, eu admiro muito o trabalho de um professor. Eu tenho 2 irmãs professoras, então eu admiro muito. Tenho tios, né? Tenho familiares professores. Admiro muito o trabalho deles. Mas a gente não pode também fechar os olhos, né? A gente tem que entender que em toda profissão existem pessoas boas e ruins. E que o avanço dos professores para tentar educar nossos filhos ou falar o que eles devem seguir ou não é grande. E é assim que Satanás está nos influenciando. Porque é onde a gente não sabe. Né? Não sei se é privilégio, não é uma palavra dessa, mas de poder cuidar dos meus filhos, não precisar trabalhar para o meu marido estar em casa trabalhando, né? E eu posso acompanhá-lo, mas tem muitas mães que não conseguem acompanhar seus filhos porque estão trabalhando durante 8 horas e quando os filhos chegam em casa, eles só estão cansados e vão dormir. Então, nesse sentido que eu falo de educação, os pais não estão conseguindo ficar em casa, eles ficam na escola e mesmo que os pais que os professores não queiram educar, eles acabam educando no sentido porque eles estão ali convivendo, eles que convivem com as crianças, né? Eles que estão 8 horas, às vezes, dependendo de creche com elas. Então, eles acabam educando sem às vezes, eles quererem. Porque eles que estão, como a gente acaba educando uma amiguinha do nosso filho que fica na nossa casa por 8 horas, eu vou acabar, né, chamando a atenção de alguma coisa, falando, não pode fazer isso, você tem que agir desse jeito, e ele vai acabar absorvendo, porque eu sou adulta, né, e eles acreditam no que a gente está falando, porque nós somos, né, adultos. Então, mas eu tenho muita admiração, né? Desculpa se passou que eu não tenho admiração pelos professores. Eu tenho muita admiração e reconheço muito o trabalho árduo que eles têm. Assim, falando agora da realidade brasileira, né, que acho que é onde o Gerson está nessa realidade, os professores, no fundo, parte deles são heróis, comparado com aquilo que o Estado oferece para que eles façam, falando especificamente da educação pública, mas também, em alguns casos, até da particular, eles são heróis pelo que eles fazem, e até muitos ou alguns deles, pessoas virtuosas que eles são. Por exemplo, o caso daquela professora de Minas Gerais, a professora Elei, se não me engano era o nome dela, que ela se sacrificou pelos aluninhos dela da creche, quando aquele maluco entrou lá e, se não me engano, botou fogo na creche ou na escola. Então, tem professores com essas virtudes. Existem esses tipos de pessoas trabalhando nas escolas, não só professores, diretores, secretários, enfim. A questão é que a gente está num sistema, e nesse sistema faz parte com algumas pessoas que, infelizmente, tem valores contrários dessas virtudes, como da professora Elei, de salvar, de dar a vida dela pelas crianças. Então, assim, nesse caso específico é relativo, porque há bons professores, diretores, inspetores escolares, etc., e há ruins. O problema é que, às vezes, quando você tem ali boa parte
do sistema ali na mão de como gerenciar isso na mão de pessoas não virtuosas, a gente vê o resultado, como por exemplo, de que o Brasil está num dos últimos lugares no ranking do PISA. Como você mesmo falou, veja o trabalho que os professores fazem na educação formal. Eu acredito que tem muitos que fazem um ótimo trabalho. Às vezes o sistema é tão mal feito que, no geral, o Brasil não sai das últimas posições, ficando atrás de nações muito mais pobres, sem recursos materiais, mas conseguem ainda dar uma educação melhor na questão do conteúdo, certo? E aí, o último comentário sobre isso, só para ficar claro, que ele até comenta, tem que tomar cuidado com o negacionismo, nunca vi nem li cientistas falando sobre isso. Lembre o seguinte, Gerson, não é porque você não conhece algo que esse algo não exista, tá certo? A gente não pode usar... Desculpa aqui, tá, Gerson? Não estou te chamando de ignorante, tá? Mas a gente não pode usar a ignorância como pressuposto da razão, da autoridade. Então, lembra, não é porque eu nunca ouvi falar sobre tal coisa que ela não exista. Se a gente não ouviu falar, a gente tem que ir lá atrás para ver ou se tem alguém falando sobre isso, se tem os efeitos e tudo mais. E a realidade, ela se impõe. Convido qualquer pessoa a entrar numa escola pública no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Entre em 3, em pelo menos 2 vocês saem de lá, às vezes, assustados. Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, na infância e na adolescência, tá certo? E eu falava com os meus amigos, a impressão que quando eu chego aqui na escola que eu estou chegando num presídio. Primeiro porque, falando da arquitetura, era tudo fechado como um presídio. Fora as outras coisas que aconteciam de escola para escola, que é surreal. E hoje parece que piorou, ainda que tenha bons pais e bons alunos tentando reverter isso, bons professores, como pode ser que o caso do Gerson, não conheço ele, tenho esperança de que eles sejam desses bons professores bem intencionados ali de fazer alguma coisa para mudar isso. A Cris Legal, ela comenta, o lixo vende, dá lucro e ibope. Alguns pais terceirizam a educação dos filhos. Sim, aquilo que a gente falou. Dá o celular, ou dá a TV, ou às vezes manda para a escola só para não ensinar, ou não quer ensinar alguma coisa para os filhos ali, ou não quer ser perturbado. Cabe aos pais esta missão inegociável. Temos que ter muito cuidado com os lixos oferecidos nas plataformas digitais. Tá certíssimo, Cris, eu concordo plenamente contigo. A gente precisa olhar com bastante cuidado o que os nossos filhos estão consumindo. De novo, entrou no imaginário deles, é dali que eles vão tirar os princípios morais deles. Então, como é que a gente está formando a nossa mente, o nosso imaginário? É com, sei lá, uma peça de Shakespeare? Ou é com o funk mais lixo que existe no mundo? Bom, aí tem vários outros tantos comentários aqui que acho que não dá para a gente ler agora, senão vai passar, já está passando o tempo. Né? Nem eu li ainda aqui os comentários. Sara, para finalizar a minha parte com relação à virtude, a gente falou um pouco sobre essa questão do lado dos bons pensamentos, da pureza mental, espiritual, moral e tudo mais, da capacidade que a virtude ela traz de você poder fazer escolhas morais que as outras criações de Deus elas não têm, os outros seres vivos eles não têm essa capacidade de escolha como nós temos, certo? E pensando nessa questão da virtude, da pureza, como é que a gente faz além de conseguir desenvolver a virtude na nossa vida, além daquilo que nós consumimos, como a gente falou aqui agora? Veja, a virtude, por esse lado, ela vai implicar em todos os outros atributos de Cristo que nós falamos e que nós iremos falar. E esses outros atributos de Cristo são o quê? São outras virtudes. Na última live, o Marcos até tinha trazido a respeito das virtudes cardeais que a gente falou, que são aquelas 3 primeiras, fé, esperança e caridade. Desculpa, as virtudes teológicas, melhor dizendo. E as virtudes cardeais que provavelmente a gente vai ver aqui que são atributos de Cristo, como a coragem, a temperança e as outras que nós vamos ver, todas elas, em algum momento, tocam nessa questão da pureza, tá certo? Essa questão da fé, por exemplo,
eu até tinha falado, qual que é a base da fé? A base da fé é a retidão. Como é que a gente vai ter retidão se a gente não tem virtude nessa questão de pensamentos virtuosos, de ter o nosso palco da mente preenchido por aquilo que é bom, belo e elevado, certo? Então, se a gente quer desenvolver a virtude na nossa vida, a gente tem que procurar, até o Alessandro tinha falado como é que, sobre a busca disso, buscar desenvolver as demais virtudes. Ter mais conhecimento e sabedoria pode me aproximar de ter mais pensamentos virtuosos. Buscar ser mais fervoroso, esperançoso, caridoso, não só conhecer essas coisas, mas agir dessa forma, com coragem, esperança e caridade, vai me buscar, vai me fazer mais próximo de ter pensamentos virtuosos por pelo menos mais tempo. A partir do momento que a gente busca desenvolver essas outras virtudes, seja ela o conhecimento, a coragem, a fé, a caridade, isso vai nos aproximar da virtude de pensamento. Por quê? Mesmo na pobreza, igual a gente comentou ali do caso daquela família na favela, a partir do momento que nós vemos os sacrifícios que são feitos, porque todas essas virtudes envolvem alguma coisa a ser sacrificada, alguma renúncia que nós fazemos, nós estaremos mais tempo, passando mais tempo ponderando naquilo e no porquê de sacrificar algo para receber, vamos dizer assim, uma bênção maior. Ou melhor, não pensar em receber uma bênção maior, mas de ser participante na bênção maior, às vezes de uma outra pessoa que está ao nosso redor. Então, a partir do momento que a gente pensa em desenvolver as outras virtudes, a gente vai estar também mais próximo de desenvolver a virtude, no caso aqui da pureza de pensamento e de ideal, da pureza moral, vamos dizer assim. Então vejam que todos os atributos de Cristo, todas essas virtudes, elas estão interligadas, tem uma relação entre elas. A partir do momento que desenvolvemos uma, nós estaremos desenvolvendo outras. E com a pureza, não dá. Sem desenvolver outras virtudes, vai ser muito difícil a gente ter os nossos pensamentos, as nossas intenções purificadas. Uhum. A gente pensa, né? A gente está falando mesmo sobre os atributos de Cristo. A gente deu uma respondida, né, nas perguntas, mas nosso tema é os atributos de Cristo e a virtude. E se a gente for observar, não existiria, se Cristo não tivesse os atributos de virtude, não existiria expiação. Né? Se ele se deixasse influenciar pelos outros, né, pelo mundo que estava à sua volta, ou por um medo, né, por ser agredido, ou por outras coisas, pelas chacotas, né, mas quando ele era criança, né, quando a sua mãe falou, você é filho de Deus, e ele, né, ingenuamente, provavelmente deve ter comentado com os amigos, né, olha, eu sou filho de Deus, minha mãe falou. E imagina quantas crianças não fizeram chacotas com ele, né? Ou como disseram, isso não está escrito na Bíblia, porque é difícil de tu escrever toda a vida dele, né? Ia ser nem sei quantos volumes. Mas a gente fica pensando como o ser humano age sempre igual, né? Nós somos seres previsíveis, vamos dizer assim. E eles são chacotados e ele desistir. Realmente, mãe, eu não sou. Eu não sou. Os meus amigos estão me falando que eu não sou, estão vindo da minha cara, não estou gostando disso, estão deixando de ser meus amigos. Então, eu não sou filho de Cristo, né? De Deus, me esquece disso, né? Então, ele era um espírito especial, realmente, porque ele não se deixou levar, né? Ele não deixou a sua virtude ser abalada pelo mundo, nem por Satanás, que tentou de todos os jeitos, né, com que ele fosse, com que o plano não se cumprisse, né? E então isso a gente vê na Bíblia, e ele continuou. Então não existiria expiação sem esse principal atributo, que é a virtude que ele tinha de pensamento e ações, de moral. A moral dele era maior, né? A gente não tem infelizmente, né, a gente não tem os relatos de como era a parte amorosa dele, né, sexual dele, né, isso não está nas escrituras, provavelmente porque não era tão importante isso, mas porque a gente também já sabia, Deus já tinha dito qual é o mandamento e como a gente deve agir, então não precisava ele falar de novo sobre isso, né, ou mostrar como ele agia, porque isso não era importante, né, mas
A gente tem toda a história dele, da virtude que ele teve e que ele passou. O Elder Faust, ele fala o seguinte: virtude é um padrão de pensamento e comportamento com base em padrões morais elevados. Ela inclui castidade e a pureza, a capacidade de criar a vida mortal e um poder sublime dado por Deus e seus filhos. Ele ordenou que esse poder fosse usado somente entre homem e mulher, legalmente casados. E ele fala sobre a proclamação do mundo e o vigor da juventude, né? Se for virtuoso em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares, você se qualificará para ter a companhia constante do Espírito Santo. Ao ser batizado e confirmada, você receberá o dom do Espírito Santo para guiá-lo em todos os aspectos de sua vida. Como o Espírito Santo não habita em tabernáculos impuros, viver uma vida virtuosa é um pré-requisito para ter a companhia do Espírito e receber as bênçãos das ordenanças do templo. Então, eu sempre me lembro quando eu falava com os meus líderes, né? Eles falavam assim, quando a gente falava assim, eu quero ir na tal danceteria, na tal boate, né? E ela falava assim, você acha que, acho que é um clichê, todos falam, né? Até o profeta. Você acha que o Espírito Santo habitaria lá? Tu acha que ele estaria entrando junto contigo nesses lugares? Ah, mas eu quero, né? Meus amigos todos vão, eu só vou lá dançar, nem vou beber, né? Eu não bebo e tal, só vou lá dançar. E meus pais também falavam isso, né? Você acha que você é tão forte que você não vai ser influenciada pelo ambiente que você está? E muitas vezes eu ficava pensando, né? E hoje eu também penso como você é quando chegar a vez dos meus filhos querer ir para esses lugares, né? Então, o pensamento, apesar de ser alguns já ouviram, né? Nossos líderes sempre falam, nossos pais, sobre isso. Eu acho que ele é muito real. O ambiente que a gente está, eles nos influenciam ou não. Com quem a gente anda, influencia ou a gente não. O que a gente vê, o que a gente olha, o que a gente escuta, eles nos influenciam. Será que nós somos realmente tão fortes e tão firmes em achar que a gente não vai cair, né? Que nosso testemunho é tão inabalável que mesmo a gente frequentando, olhando certas coisas, nossa virtude vai ser inabalável? Eu, Sara, acho que não. Eu, Sara, né, prefiro evitar lugares, ou prefiro evitar pessoas, ou evitar programas de TV que vão tentar mudar ou abalar a minha fé, ou a minha virtude nas coisas boas. Então, que a gente pense, né, que a gente observe aonde que nós estamos indo, como a gente está alimentando nossa virtude na nossa mente. Quais são os livros, quais são os programas, quais são as atitudes que a gente está tomando, porque as atitudes também, as ações também influenciam a gente, né? Quando a gente é ríspido com alguém, quando a gente passa um sinal vermelho, são pequenas coisas que fazem a gente nos desviar nossa virtude, desviar o nosso caminho de ser mais parecido com Cristo. Eu falei que era a minha última fala, mas eu quero só lembrar uma última coisa, sabe? No Pregar meu Evangelho, com relação à virtude, ele diz o seguinte: o que você escolhe pensar e fazer quando está sozinho e acredita que ninguém o está observando é uma medida muito importante de sua virtude. Então, veja, a virtude real da nossa vida, se ela é mais elevada ou não, na verdade, justamente, ela vai se provar nos momentos em que nós estamos sozinhos, certo? Hoje em dia, no mundo, existe aquela frase, as pessoas querem sinalizar a virtude, mostrar para os outros que elas são virtuosas, aí elas colocam, às vezes, ali uma frase, uma foto para sinalizar a virtude, para passar a mensagem, para que os outros vejam como ela é virtuosa. Mas repara que a virtude, pelo menos a mais elevada, ela vai se mostrar quando ela tiver contato com a realidade, com a honestidade, tá certo? Então, ou seja, se a gente quer realmente ser virtuoso, ou melhor, se a gente quer ter prova da nossa virtude, se ela é mais elevada ou não, isso vai se dar quando nós estamos
sozinhos, ou melhor, quando estamos nos momentos que está só nós e Deus, ok? Então, justamente nessa hora que se mostra o quão virtuosos ou não nós somos. Não é quando nós queremos sinalizar virtude para os outros, que os outros vejam como, olha, como ele é virtuoso nisso ou naquilo, como ele é bom nisso ou naquilo outro. Nessas horas a gente não está dando prova nenhuma de virtude. Pelo contrário, a gente está dando uma prova de não virtude, como nós não somos virtuosos. Por isso que a virtude ela tem tudo a ver com a verdade. Ela só vai florescer no campo da verdade. Quando nós somos honestos com nós mesmos. Talvez a gente pode pensar, poxa, mas quando eu estou sozinho, realmente é quando eu cedo ao mal. Bom, se você reconhecer isso, é o primeiro passo que você está dando para a busca da virtude nessa questão dos pensamentos bons, os pensamentos e desejos mais elevados. E quando a gente reconhece que a gente quer passar mensagem de virtude para os outros, para engrandecer a nossa imagem, e a gente vê que, opa, peraí, eu estou errando nisso, também é um dos primeiros passos para a gente reconhecer um erro e ver que a virtude real a gente não está procurando ela ainda. Não é à toa que Jesus Cristo ele diz, como está lá no Novo Testamento, de que nós devemos orar em segredo ao nosso Pai e Ele nos recompensará em segredo. Ou seja, são nos momentos que estamos em segredos que vai mostrar, que vai ser a prova do que nós somos virtuosos ou não. E não quando nós estamos na frente dos outros. Então, além do campo da verdade e da honestidade, ser onde a virtude se mostra, ela tem tudo a ver com a humildade também. A gente ainda vai falar sobre essa virtude, sobre esse atributo de Cristo, mas só para ver como todos esses atributos se relacionam. Sem a humildade, de reconhecer às vezes que a gente está fazendo só pelo GH, pela glória dos homens. É um início de que a gente pode mudar, ter essa humildade de ver que nós precisamos mudar e começar a buscar a virtude de verdade. Uhum. Deixa eu só ler os últimos comentários. O Gutierrez, ele falou: eu desde a minha idade de criança, eu aprendi a ser do pecado. Só com 30 anos depois que eu conheci a igreja, que eu mudei, mas os pensamentos são traiçoeiros e me traí. Como posso me fortalecer e ser um virtuoso? O Alessandro falou: os ambientes nos influenciam, mesmo inconscientemente. Isso é real e assustador. A Cris falou: a verdade, o que é? Joia de valor, que dado ao mortal desejo. Eu não sei se o Gutierrez fez uma pergunta ou se foi uma afirmação, porque não tem o ponto, né? Mas acho que durante essa live, a gente tentou mostrar como a gente pode ser virtuoso, né? Existem muitos discursos, os profetas falam muito isso os apóstolos, né? Nas conferências, sobre nos mantermos limpos, como nos manter em ambientes saudáveis, como sermos moralmente, né? E não deixarmos de ser influenciados pelo mundo. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, bem pelo contrário, eu erro todos os dias, com certeza, mesmo sem eu querer, sem intencionalmente, né? A gente acaba errando ou vendo alguma coisa que passa na internet, que a gente, né, não queria, mas viu e tal. Ou na TV, né, e outras coisas. Mas o nosso caminho aqui na Terra é de aprendizagem, de nos aperfeiçoar. Então, é isso que a gente está fazendo aqui na Terra. A gente não tem que ser perfeitos ou apontar a perfeição dos outros, né? A gente tem que tentar ser o melhor que a gente pode, nos aperfeiçoando. Como eu falei, somos futuros deuses, né? Somos deuses em perspectiva, somos filhos de um rei. E a gente está aqui como a gente está, vamos dizer, como estamos na escola, né? Aprendendo todos os dias alguma coisa nova e como melhorar. E uma das coisas que eu ouço desde que eu nasci, desde que eu, né? Porque eu sou membro da igreja eu nasci no convênio, né? Se você ler as escrituras de manhã, o seu dia você vai conseguir se manter na virtude. O seu dia vai ser melhor, né? E por isso que os profetas falam, eles não falam porque as pessoas falam assim, eu já li tantas vezes, já sei até o que está escrito lá, né? Tem muitos que sabem de cor até o Bíblia, o livro de Mórmon,
Mas o que faz o que faz os profetas falarem para a gente sempre ler as escrituras é porque elas nos mantêm com o espírito, elas nos mantêm no foco, no foco certo, né? Que é o cristianismo, que é a nossa exaltação, que é a nossa volta a morar com o Pai Celestial. Então, isso que faz a gente tem que ler ou lermos elas, né? Ou buscarmos coisas durante o dia, fazemos oração quando a gente está com algum problema, né? Nem que seja na rua, em silêncio, dentro do ônibus, para buscar sempre o Pai Celestial, para que o Espírito possa habitar. Então, eu espero que tenha respondido, se essa foi a pergunta. Ele falou que era uma pergunta, mas eu não entendi qual que é a pergunta dele. A pergunta é como ele consegue... como posso me fortalecer e ser mais virtuoso, ser virtuoso? Como que na vida dele ele pode se fortalecer e ficar virtuoso? Essa é... Espero ter respondido, Gutierrez. Você respondeu bem. Eu só ia comentar que eu até estava lendo um pouquinho antes do comentário dele, e realmente, às vezes nossos pensamentos são traiçoeiros conosco. Às vezes são as tentações que a gente recebe, certo? E às vezes isso é uma batalha que a gente vai travar até o fim da nossa vida, de controlar os nossos pensamentos e desejos. Além de tudo isso que a Sara colocou, eu bateria de novo na tecla, talvez eu vou ser repetitivo, Gutierrez, me perdoe, mas de alimentar a nossa mente, o nosso imaginário com aquilo que há de mais elevado, seja na música, seja na literatura, seja em filmes e séries, seja em qualquer coisa relacionada à arte e assim por diante. Não é à toa que a igreja tem gastado muitos recursos para produções audiovisuais de excelência, como os vídeos do Livro de Mórmon, os vídeos, alguns anos atrás, os vídeos do Novo Testamento. Para mim foram os melhores, aqueles do Novo Testamento foram muito bons. Outros conteúdos relacionados à igreja, não só da igreja em si, mas aqueles filmes como os 17 Milagres e outras coisas relacionadas, tudo isso tem um impacto na nossa vida que a gente não consegue medir. Por quê? Isso bate um pouco no nosso inconsciente. A partir do momento que a gente alimenta a nossa imaginação com aquilo que é mais elevado, com exemplos bons do que é ser corajoso, do que é ser herói, do que é ser caridoso, de alguma forma, às vezes que a gente não percebe, a gente começa a querer imitar isso na nossa vida. Então, eu acredito que esse seja talvez um dos melhores caminhos para conseguir cada vez mais tentar ter um controle maior dos nossos pensamentos e fortalecer a nossa virtude. Quanto mais bons exemplos de coragem, de caridade, de fé, de esperança, de sabedoria a gente vê, mais a gente tende a querer imitar. Uhum. Então, a gente está chegando no final da nossa live. A gente já está aqui, quase 1h30. A gente queria agradecer muito o pessoal, nossa live, do nosso vídeo, né? Muito pessoal que compartilhou, que conversou com a gente aqui. A gente gosta muito da interação de vocês. Às vezes a gente acaba, né, mudando nossos pensamentos ou olha, isso também, né, acrescentando, né, nos estudos que a gente faz durante a semana para poder fazer essas lives. Então, é muito importante a participação de vocês. A gente é muito grato por isso. Por favor, dê o feedback para a gente, né? Comentem, podem mandar no privado se vocês quiserem, o que vocês acham dos nossos vídeos, o que vocês, se vocês gostam, se vocês querem alguma coisa diferente. A gente está aberto, né, para novos pensamentos, né, e pessoas nos ajudando nisso. Nosso objetivo aqui não é discussão, nosso objetivo aqui não é apontar o dedo para ninguém ou falar que alguém está errado ou certo, né? Nosso objetivo aqui nessas lives, nesses vídeos e no nosso perfil pelo estudo e pela fé é espalhar as boas novas, é mostrar que só através do cristianismo, né, a gente pode ter uma família eterna, a gente pode ter uma exaltação, a gente pode viver para sempre com nossos entes queridos e com Deus. Então, esse é o nosso objetivo, é mostrar o evangelho para as pessoas, a gente ajudar a proclamar o evangelho para todos.
Obrigado por todos estarem aqui. Se vocês puderem compartilhar o vídeo com seus amigos, a gente agradece. Puderem nos seguir, né, lá no YouTube, na verdade, se inscrever também. Esse vídeo vai para o YouTube. Então, se vocês puderem se inscrever, a gente também agradece. E nós vemos, então, semana que vem com o 5º atributo de Jesus Cristo. Então, muito obrigado, pessoal, e nos vemos domingo que vem. Tchau!